Destaque. Isso é algo que sempre me distanciou da geração desenho original de Transformers. Que quase todos os Autobots estavam tentando ser aquele personagem legal. Sabe? Aquele que pega o carisma do público só por algo que o faz ser diferente dos outros personagens. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. Com uma exceção. O Beachcomber, provavelmente o único pacifista no conflito todo. E o único personagem que se destacou pra mim. Essa foi uma das únicas vezes que o personagem teve destaque, já que quase toda outra versão dele em mídia ou em plástico acabou sendo esquecido ou era genérico realmente, só um repaint. E agora tá na hora de eu dar mais destaque pra ele do que o desenho original. E como todo vídeo, e provavelmente um clichê que eu provavelmente faço sem motivo algum, vamos falar de acessórios. Dá pra ir na mão dele. Fica ali sem problemas. E pronto. E sim, ele só vem com a arminha mesmo. Que pra mim é um aspecto positivo dessa figura. Já que eu não preciso deixar 90% dos acessórios em plástico. E finalmente, falar da figura. E primeiro de tudo, ele parece ser completamente pintado. E isso é um pouco do negativo, eu já vou falar do porquê. Ele usa uma pintura metálica aqui para as partes azuis e para a pintura aqui no peito dele. E o resto é fosco, basicamente. E é claro, também a pintura da face. E talvez o branco também seja pintado, mas eu já fui enganado muitas vezes com isso. E o pequeno problema é o seguinte. Uma boa parte aqui da pintura costuma descascar muito fácil. Que é um certo problema que a New Age tem com as figuras que eu tenho dela. No caso, o Galvatron e o Nemesis Prime. E realmente me deixa um pouquinho preocupado com a longevidade dessas figuras. Já na questão de estética, o tronco é praticamente perfeito. Eu poderia reclamar um pouquinho da falta de detalhes, tipo linhas de panel lines, mas pelo tamanho realmente não vale a pena. Em articulação ele tem uma rotação na cintura, no tamanho dele eu acho isso aqui bem impressionante. E tem essa movimentação da cintura que até hoje eu não sei o nome. Só um problema, a articulação de cima é um bocado mole. Mas pelo tamanho, esse problema rapidamente desaparece. E esse cara tem os mesmos problemas aqui nas ball joints aqui das pernas, que elas são um pouco moles por conta do tamanho. Ball joints assim realmente limita um pouco no que você pode fazer. Mas mesmo assim, ele fica de pé sem problema nenhum. E a cabeça é basicamente perfeita. A New Age costuma ter as melhores esculturas para a cabeça dos personagens. E é quase que igual ao espírito do personagem. E é um problema que a Magic Square tem um pouco, que é a rival da New Age, até onde eu sei, que algumas das cabeças são bem ruins. E alguns vão falar, mas é uma figura pequena, então deve ser difícil esculpir uma cabeça. Na verdade, quanto menor é a cabeça, mais fácil é a escultura, já que não tem tantos detalhes assim para você colocar. Então você deixar uma cabeça ruim de uma figura Legends é basicamente você a pior pessoa do planeta para fazer essa cabeça, hein, meu filho? E a cabeça tem só uma rotação que é um pouco apertado. E essa cabeça é bem facilmente removível por conta de ser um pino. E pelo que me parece, as versões da G2 e Shattered Glass vêm com uma cabeça extra para ele. Que é basicamente microtransação para essa figura. Já os braços são, bem, os braços do Beachcomber. Mas a pintura metálica que realmente deixa esse braço um pouquinho mais interessante do que já era antes. E não tem muito o que eu falar, então bora ir para a articulação. Que são dois pinos aqui no ombro. Um para frente e para trás, para 360. E para fora, 90 graus. Tem uma rotação aqui no cotovelo. Tem o cotovelo que vai até mais do que 90 graus. E vai ter gente que vai reclamar da mão não ter articulação, mas quase que todas as figuras Legends, na verdade todas as figuras Legends que eu tenho, só tem articulação aqui na mão por conta de mãos alternativas. E já as pernas foram muito interessantes pra mim, pra falar a verdade. Já que eu tava esperando que elas fossem complexas ao ponto de me dar uma dor de cabeça, como a versão da X-Transbots e Fans Toys. Mas não. Ela tem uma transformação extremamente simples e intuitiva. Eu não vou mais mencionar a pintura porque você já deve estar cansado disso.
Já em articulação ele tem a ball joint aqui, juntamente com isso aqui, que deixa as pernas irem basicamente espacate para frente inteiro e para fora também. Tem uma rotação embaixo das ball joints, o joelho que vai até um pouquinho mais que 90 graus e uma angulação no pé, que para mim é uma bela surpresa. Então sim, a estética e a articulação desses caras são ótimas. Eu realmente não sei como que eles poderiam ter mais juntas sem prejudicar a transformação ou a estabilidade. Porque Legends não é uma coisa que foi feita para display. Ou seja, não foi feito para você deixar na sua prateleira assim, uma pose qualquer e você esquecer. Foi feito para deixar na sua mesa de trabalho. Que daí você vai transformando ele de novo durante uma reunião. E se você quer alguma coisa que é para display, vai para Masterpiece ou para Chug. É lá onde você encontra as figuras mais focadas em display. Não estou dizendo que as figuras são ruins, mas elas são mais orientadas para o display mesmo. Como, por exemplo, o Masterpiece Sunstreaker. Eu amo ele. Uma das minhas figuras favoritas. Mas eu não o transformaria repetidamente. Mas já a transformação desse cara, ela é muito inteligente e muito simples. Mas antes eu tenho que fazer comparação de tamanho que eu com certeza não esqueci de colocar num roteiro, que eu com certeza tenho aqui do meu lado escrito. Aqui está o Nemesis Prime da New Age e o Megatron de Cyberverse. Mas agora sim, transformação. Para começar você tem que vir aqui atrás e levantar esta parte. E essa parte está em uma junta de deslize, então você desliza ela para cima, assim. Vai ficar algo assim, mais ou menos. E daí toda a parte aqui com os braços vai vir para cima, desse jeito. Daí tudo isso daqui vai vir para baixo e para cá para formar assentos. Essa aqui é a única parte da transformação que eu realmente não gosto. Você tem que segurar ele para a cintura e você tem que fazer essa parte que amarela saltar um pouquinho para fora. É um pouquinho estressante de fazer, mas não é a pior coisa do mundo. E daí aqui tem um buraco e aqui tem um pino. Já sabe o que fazer, não é? Mesma coisa do outro lado. Daí aqui nas pernas você deixa aqui a angulação até aqui e retira essa peça e volta no lugar. Daí você retira essa parte cinza de lá de dentro. E essa parte aqui da... não sei o nome disso, cara. Farol, eu acho. Ela tá em uma rotação, então se você quiser deixar, por exemplo, por aqui no modo robô, você pode. Se você quiser deixar aqui atrás, você pode. Mas eu deixo por aqui, mas por conta de estética. Mesma coisa do outro lado. Daí você junta as pernas. Daí você dobra o joelho inteiramente. Daí aqui tem 2 pinos e 2 buracos aqui nessas partes. Daí vem para cá. Daí essas peças aqui vão vir para baixo. E não foi tão complicado como a maioria provavelmente estava pensando, não é? E assim, o resultado final é extremamente bonito. Me lembra um pouco a versão de Power of the Primes. Tipo, só um pouquinho. E todas as rodas aqui estão em pinos. Que é uma forma de ficar um pouquinho mais bonito do que deixar tudo aqui preto. Mas eu sei o que vocês estão pensando. Sim, ele é realmente bonito. Mas ele nunca será mais bonito que Barricade. Que assim deixa ele bem nanico. Só pra vocês terem uma ideia. Ele é muito pequeno. E só porque eu posso, aqui tá ele com o Nemesis Prime. E assim, o Nemesis já era bem pequeno. E esse cara só ficou minúsculo. E aqui tá o Galvatron também. E é o seguinte, essas 3 figuras, que é a única empresa third party que eu realmente peguei várias figuras dela, sabe? Eu posso dizer que esses 3 têm os mesmos positivos e os mesmos negativos. São bonitos, tem transformações boas, eles sempre têm alguma junta muito mole e a pintura descascando. Que eu já vi gente falando, tipo, ah, só ignora, sei lá. Mas assim, eu realmente não consigo ignorar. Assim, eu sou extremamente detalhista. Eu gosto de pegar a figura e ficar olhando ela por horas e horas, só porque eu posso.
E quando tem algum tipo de pintura descascando, eu realmente fico meio triste. Só por isso mesmo. Eu tenho quase certeza que se você é um ser humano com uma mente comum, você vai gostar dessas 3 figuras que eu tô recomendando aqui e muitas outras da New Age pela frente. Porque agora eu realmente virei um gado dessa empresa e eu tô animado para as figuras que vão vir no futuro. O Mirage deles tem uma boa aparência, ótima